Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de criminologia. E nesse vídeo eu vou continuar tratando acerca da abordagem sociológica sobre o crime e também falar de outra teoria da Escola de Chicago. Continuar tratando desses avanços que foram trazidos com a Escola de Chicago, principalmente pelo Departamento de Sociologia, que desenvolveu a sociologia da grande cidade. E a teoria que eu vou tratar nesse vídeo é sobre a teoria da associação diferencial. Essa teoria ela surgiu com o estudioso Edwin Sutherland, que nasceu em 1883, morreu em 1950 nos Estados Unidos. E o Edwin ele desenvolveu essa teoria no livro Principles of Criminology, que ele escreveu em 1939. Então foi no final dos anos 30 que ele desenvolveu essa teoria. E essa teoria ela veio complementar aquilo que os estudiosos da Escola de Chicago já estavam falando acerca da teoria da ecologia da criminalidade. Essa teoria é também uma teoria de consenso, então ela se enquadra nas teorias de abordagem do consenso, porque ela entende que o Estado ele garante a pacificação social, que a ordem é trazida por um consenso, as pessoas elas compartilham os mesmos valores, os mesmos princípios dentro de uma sociedade, e a lei ela é sempre imparcial, então ela abarca todos. Para o Edwin Sutherland, a criminalidade, essa delinquência, ela não existia através de um determinismo biológico. Então, o delinquente, ele não é delinquente nato, ele não nasce com isso. Porque o comportamento criminoso, ele se aprende. Ele desenvolveu na teoria dele uma lei da imitação, dizendo que a criminalidade, ela se desenvolve a partir do momento que há uma socialização incorreta. Então, essa associação ele trata como uma associação diferencial, então uma associação que não é correta, que é incorreta, ela se dá entre definições favoráveis aos delitos. A partir do momento que há uma interação, uma convivência com pessoas que tratam o delito de forma normal e que cometem vários atos delituosos, esse indivíduo ele passa a acreditar que os atos ilícitos eles são mais fáceis de serem praticados, até mesmo do que os atos corretos, os atos lícitos, e que esses atos eles não são punidos. Há uma crença nessa impunidade, que a sanção ela não vai acontecer. A criminalidade ela é uma decorrência do contato com padrões de comportamento favoráveis à violação da lei em sobreposição aos contatos contrários à violação da lei. Esse que seria o princípio da associação diferencial. Nas palavras do Sutherland, a função social do crime é demonstrar as fraquezas da organização social. Então, há uma fraqueza, há uma debilidade nessa organização social, porque ao mesmo tempo que a dor ela revela que o corpo vai mal, o crime ele revela que há um vício na estrutura social, sobretudo quando ele tende a predominar. O crime ele é um sintoma da desorganização social e pode sem dúvida ser reduzido em proporções consideráveis, simplesmente por uma reforma na estrutura social. Então a conduta ela seria um resultado de um aprendizado que se dá em contato com as pessoas. A partir do momento que ocorre a interação social, isso vai conformando os nossos atos. E a partir do momento que houvesse uma conduta, uma socialização incorreta, errada, esse indivíduo ele seria tendencioso a praticar esses delitos. A aprendizagem ela vai se dar por meio de contato com valores, de atitudes e definições de condutas criminosas no curso de processos normais de comunicação. Então, a partir do momento que fosse interagir com os indivíduos, com seus semelhantes, ele aprenderia essas práticas. Então, principalmente, isso se dá através de um processo de comunicação verbal.
A comunicação ela é essencial para essa teoria. Como determinante do crime, esse autor ele coloca as companhias. Então, se as companhias elas são erradas, as companhias esses indivíduos realizam crimes e acreditam que os crimes são corretos, é comum cometer crime. Então, esse indivíduo que tem contato com essas pessoas, ele tende a praticar crimes. E também, como determinante, tem-se os espaços frequentados. Ele fala que, por exemplo, que isso ocorreria nas camadas mais pobres, mas não apenas nas camadas mais pobres. Mas um exemplo, um menino, um adolescente que vivesse numa comunidade muito criminosa, numa comunidade violenta, e fosse um menino extrovertido, um menino de fácil comunicação, que mantesse contato com outros adolescentes envolvidos com a criminalidade. Esse menino ele teria uma maior probabilidade de cometer os crimes, porque ele estaria convivendo em meio a essa delinquência. Então ele poderia aprender essa conduta. Agora, se fosse um menino introvertido, que ficasse em casa, não participasse desse convívio social, ele seria menos pressionado a cometer as condutas criminosas. E o Sutherland, ele afirma que existem dois aspectos nessa associação diferencial. Para que ocorra essa aprendizagem, é necessário que ocorra um aspecto objetivo. Então, esse indivíduo ele vai aprender técnicas de práticas de crime, sejam elas simples ou sofisticadas. Ele vai ter contato, ele vai aprender essas técnicas. Então, isso é um aspecto objetivo. E também um aspecto subjetivo, que vai ocorrer quando esse indivíduo ele assimilar os motivos, as razões, os impulsos pelo qual aqueles crimes acontecem, que motivam a ocorrência desses crimes. Um termo muito importante que o Sutherland criou foi o white collar crimes. Então ele trouxe esses crimes de colarinho branco, ele verificou esses crimes de colarinho branco. Como eu falei no começo, para ele a criminalidade não se dava apenas nas camadas desfavorecidas, nos bolsões de pobreza. Mas o crime, ele também poderia ser relacionado com o mercado e cometido por pessoas de elevado nível. Então, ele é chamado de crime de colarinho branco porque essas pessoas que cometeriam os crimes, eles estariam em camadas favorecidas, altos executivos, políticos, como nós temos hoje, que usam terno, gravata e o colarinho é branco. Então, por isso, os crimes de colarinho branco. E nesses crimes, o indivíduo ele vislumbra a possibilidade de ter os mesmos bens que os mais abastados possuem, que os empresários mais ricos, as pessoas mais ricas. Então, eles resolvem se unir para se associar, para obter esses ganhos estratosféricos. Então, nós vemos hoje principalmente políticos que, quando iniciaram a vida política, tinham uma vida muito simples e que, com o passar dos anos, acabam tendo uma situação econômica extremamente abastada. E então eles acabam cobiçando essa vida, essa classe, esse status, e com isso acabam se associando principalmente a questão dessa promiscuidade entre a iniciativa privada e o setor público e tornando a criminalidade algo natural. Então essa associação ela se torna coesa, essa tolerância ao crime é maior, isso é assim mesmo, para concorrer na licitação vai ter que dar alguma coisa para o político, então acaba sendo isso comum, essa associação se torna coesa e os crimes eles são até mesmo aceitos dentro da sociedade. Então essa associação, ela depende de uma aprendizagem efetiva dos valores criminais. Então por isso muitas vezes se fala, quando o político ele ingressa, ele acaba se associando, verificando que esses valores criminais eles são comuns. E ele acaba, por mais que ele tenha uma postura ética, uma postura digna, ele acaba
se contaminando com aquilo diante de tanta recorrência daqueles valores criminais. Esses crimes, eles são praticados, como foi dito, por pessoas da elite, no exercício das suas ocupações, das suas posições sociais. E essa criminalidade, então, ela não pode simplesmente ser explicada por patologias sociais. Não é porque ele tem algum problema na família, não é porque ele tem uma vida desestruturada, ou porque ele vive em uma situação de desigualdade social, desfavorecimento econômico. Não, mas simplesmente por ter contato com esses valores criminais. Esses crimes, eles são muito difíceis de se descobrir e até mesmo de sancionar, porque se tratam de crimes complexos, crimes que são realizados, então o valor é depositado em uma conta, é criada uma empresa para isso, essa empresa ela transmite para outra conta, então é muito difícil de realizar essa investigação criminal. E muitas vezes os seus efeitos, eles são difusos. Então as pessoas que são atingidas, elas acabam não reclamando esses direitos, porque seria, por exemplo, o que é prejudicado é a educação, o que é prejudicado é a merenda escolar. As pessoas que são prejudicadas, elas muitas vezes não acabam sabendo desse prejuízo, não são notificadas acerca desse prejuízo. Então elas não reclamam isso judicialmente, como isso esses prejuízos, eles são destinados ao patrimônio público, que é de todos, deveria ser visto como algo de todos, ele acaba então sendo negligenciado, e isso torna cada vez mais difícil essa investigação. Normalmente as penas são brandas para esses crimes, o que torna até mesmo mais atrativo o cometimento deles. E esses agentes que praticam, normalmente eles têm imunidade, prerrogativas de foro, em razão da alta posição que eles ocupam. No Brasil, existe a Lei 12.850 de 2013, que ela definiu o que seria uma associação criminosa e trouxe uma série de tipos legais para se identificar como crime. Então veja que esse termo, todo esse conhecimento que foi trazido lá pela teoria da associação diferencial, da Escola de Chicago, ela acaba até mesmo tendo influência na esfera jurídica. E até hoje, então, se utiliza desses conhecimentos. Não é apenas essa lei que é utilizada no Brasil, inúmeras leis tratam de crimes de mercado, nós temos no Código Penal, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei de Licitação, no Código de Defesa do Consumidor. Então, diversas leis que garantem a punição, a investigação desses crimes, reprimem esses crimes, mas normalmente se cria uma sociedade empresária com fins aparentemente ilícitos, mas o escopo fundamental é mascarar uma série de crimes graves, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal. E eles utilizam pessoas que são denominadas laranjas, porque elas não têm nenhuma ligação para que assumam esses crimes e para que façam essas transações. Essa é a criminalidade padrão do mundo moderno e no Brasil recentemente foi aprovado o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, e essa lei ela trouxe então uma severidade nas penas, incluiu, por exemplo, a delação premiada, que é uma prática utilizada no direito norte-americano para o Brasil, então trazendo essa modernidade na legislação para que ela possa abarcar essa criminalidade padrão do mundo moderno. E um exemplo de investigação que nós tivemos foi a Operação Lava Jato, a Operação Mensalão. Tiveram muito êxito com relação às investigações dos crimes de colarinho branco. Porém, o Sutherland, ele não apenas trouxe essa questão dos crimes de colarinho branco, mas ele também trazia o Blue Collar Crimes, que eram os crimes de colarinho azul. Esses crimes, eles eram praticados
geralmente por pessoas economicamente desfavorecidas, como furto, roubo, estelionato. E essa alusão que é feita ao colarinho azul se dá em razão da cor do uniforme. Então, a gola do macacão que era usada pelos operários e trabalhadores das fábricas, que era azul. E esses operários, então, eles eram chamados de blue collar em razão desses uniformes, da cor dos uniformes deles. Esses crimes de colarinho azul, eles se opõem aos crimes praticados pelos executivos, que são os crimes de colarinho branco. E esse termo, colarinho azul, foi utilizado em um julgado durante o julgamento da ação penal 470, do caso do mensalão que estava no STF, onde o ministro Luiz Fux, ele se valeu dessa expressão falando no seu voto: o desafio na seara dos crimes de colarinho branco é alcançar a plena efetividade da tutela penal dos bens jurídicos não individuais, tendo em conta que se trata de delitos cometidos sem violência, incruentos, que não atraem para si a mesma repulsa social dos crimes de colarinho azul. Então, ele falando muito bem que há todo um desafio para o Poder Judiciário em alcançar efetividade nessa tutela dos bens jurídicos que não são individuais, eles são coletivos. Então, por serem coletivos, na maioria das vezes com prejudicados indeterminados, eles acabam não tendo efetividade, é difícil de se investigar e muitas vezes acabam sendo negligenciados pelo Poder Judiciário e pelas instâncias que devem realizar essa investigação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido claro essa explicação. Deixa teu comentário, curta esse vídeo e até a próxima!